Alô você, bom dia, aqui o Fernando Sérgio mais uma vez, iniciando a reflexão de hoje, a tal da palavra amiga, que eu já fiz tantas vezes no rádio. Na verdade é a boa intenção, é só isso. Não quer dizer que você deva concordar com o que eu falo, nem discordar, é tudo questão de ponto de vista, não é? E a gente aproveita o ensejo para comentar isso. Eu recebi ao longo da minha carreira muitas perguntas de muitos ouvintes, na época chamados de ouvintes, hoje chamados de seguidores, né? Não importa. E na medida do possível, na medida da experiência da gente, a gente vai dizendo a nossa opinião. Aí você poderia perguntar, Fernando, mas você não ficou de fazer isso às 8 horas da manhã e você está fazendo, acho que 40 minutos mais cedo, 50 minutos mais cedo? É que hoje eu tenho um compromisso, vou ter que sair um pouquinho mais cedo. E você sabe, nessa coisa de internet, não adianta muito o negócio de horário. Quer dizer, o horário é apenas uma referência, porque você pode ver ao vivo, como você veria agora, caso estivesse informada, ou você pode viver gravado, como vai ver provavelmente às 8 horas da manhã. Ou você pode ver no final da tarde ou no final da noite, porque as gravações que a gente faz ficam no Facebook, né, até por 30 dias, e também vão depois para o Instagram e vão depois também para o Facebook, para o meu canal do Facebook. Então eu já contei para vocês que basicamente sempre que possível eu vou estar ali no horário demarcado. Mas eu gosto às vezes de comparar a vida com o futebol. Eu gosto muito de futebol, vocês já viram isso, embora eu torça para um time que hoje não anda bem, mas quem sabe em termos futuros possa vir a andar bem, que é o caso do Vasco. Aí você vai dizer, poxa, mas eu sou Flamengo. Aí é que eu quero dizer onde há uma comparação. Existe um negócio hoje em dia, e já havia muito tempo, provavelmente até com outro nome. Muitos falavam de psiquismo, né? Ou seja, o que é o psiquismo, né? É a possibilidade de você raciocinar dentro de um certo equilíbrio, se desenvolver esse equilíbrio. Então existe a emoção, e a emoção ela tem de ser controlada. É o que se chama hoje de inteligência emocional, que é muito importante, por quê? Porque a vida é feita de escolhas e a vida também é feita da tolerância. Aliás, acima dessa inteligência emocional, ou tão importante quanto, existe uma palavra relativamente nova para mim, que sou antigo, que é justamente a resiliência. Eu tenho um livro de minha autoria, O Vida e Sucesso, para você ter uma ideia, que faz muito sucesso de venda há muito tempo, né? Não só aqui no Brasil, como também em Portugal. E ele poderia perfeitamente, hoje, caso eu reescrevesse, eu poderia colocar em algum momento a palavra resiliência, que a época quando foi escrito, ou seja, quase 10 anos ou um pouquinho mais, não era tão na moda. O que é a resiliência? É você cair e levantar. É você sentir, por exemplo, que o botão aqui da camisa está aberto e você abotoa. Ou por outra, tudo tem solução. E a minha mãe dizia, Dona Jandira, de saudosa memória, que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E eu acho que é isso, que quem tem que fazer a sua alma grande é você mesmo. Mas naturalmente, de que maneira? A gente recebe as referências, não só as referências espirituais, para quem é espírita como eu, para quem é espiritualista como eu, que acredita que de todas as vertentes vêm boas e más reflexões, né?
existe uma passagem lá do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, que diz assim: afasta de mim as tentações, ou uma coisa assim, né? E é isso mesmo. O que é a tentação? É você, como você recebe todo tipo de informação, você deve, o nosso querido Luiz Aikinder diz com muita propriedade, ele que é psicólogo, que a gente tem que afastar, digamos assim, os maus pensamentos, os pensamentos negativos. Não pode se permitir que introjetem, entrem em você, né? E ele chama isso de você não seja esponja, seja filtro, ou seja, filtra as coisas nesse mundo de tantas dificuldades e de tantas coisas negativas que estão acontecendo. Aí você poderia perguntar, mas então por que tantas negatividades? Porque na realidade nós somos imaturos. Quer dizer, eu tenho a impressão que naquela história do anjo de luz que decaiu, né, que muitos chamam de Satanás, do que for e tal, sendo que a palavra Satanás em aramaico quer dizer o adversário, né? Então o que é isso? Quer dizer, é que na realidade esse anjo, ou nós que somos esses anjos caídos em sua maioria, né, nós nos enchemos de tanto conhecimento, de tanta luz, mas não percebemos o simples, de que somos todos irmãos. Essa é que é a verdade. E quem dizia isso? Olha só, o cidadão que esteve no mundo há 2025 anos atrás, o Mestre Jesus, que dizia, entre outras coisas, dizia: eu e o Pai somos um, e dizia mais, né? Dizia: ama a teu próximo como a ti mesmo, né? E é difícil isso perceber nesses momentos de guerra ali, guerra aqui, esse absurdo que nós estamos vendo, né? Seja lá na faixa de Gaza, seja a invasão de Israel através de bombas, né, do espaço aéreo do Irã e vice-versa, essa confusão estabelecida no mundo, onde os poderosos, aqueles que têm tudo, querem cada vez mais e não dividem nada. A gente vê o exemplo dessas matanças, verdadeiras matanças que estão ocorrendo, por exemplo, na faixa de Gaza, né? É um absurdo, realmente, é um absurdo. E cadê a ONU que não faz nada? Então você vê, mas estão discutindo, está todo mundo discutindo desde o início da guerra, da invasão russa na Ucrânia, né? Quer dizer, e aí não se resolveu nada ainda. Então, pelo menos nós estamos onde eu pensava, nós estamos aqui na América do Sul, que nesse tipo de confronto ainda, e Deus permita que não exista, né? Mas existe muito confronto de ideias. Eu fico pasmo, por exemplo, com relação a pessoas que são absolutamente imaturas do ponto de vista psicológico, imaturas do ponto de vista, digamos assim, político. Fala: bom, Fernando, você vai falar em política? Deixa eu te falar um negócio. Política com K, em grego, quer dizer vida, quer dizer vida. Então não tem como fugir. O cidadão que diz assim: eu sou apolítico, ele está estabelecendo uma política para ele. Quer dizer, então não tem como fugir. Significa o seguinte: se você se abdica de ser alguém, né, alguém vai dirigir a vida por você. É isso que ocorre. Então, ser participativo não quer dizer que ele seja necessariamente inimigo. Nós vivemos uma época que vamos viver cada vez mais e temos que nos preparar para tal, com relação, se sobrevivermos a tudo isso, né, que serão as eleições de 2026. Né? Então já começa fake news, mentiras a rodo, mentiras a rodo, e que não havia algumas. Até a eleição passada houve sim, mas em outras lá para trás não, porque não havia esse esquema hoje de internet. Então hoje, através da inteligência artificial, você tudo pode, isso é maravilhoso, mas você também tudo pode para fazer o mal. Então significa que você pode clonar uma imagem minha, por exemplo, colocando a minha voz sem que eu tenha noção disso.
Outro dia, um médico famoso aí, que agora me fugiu o nome, na Rede Globo de televisão, se não me falha a memória, falou, ou foi ele ou foi outro, me disse, olha, eu quero dizer, foi o Júnior, foi o Júnior jogador, perdão, médico também teve assim, disse, olha, eu quero dizer que está correndo aí uma propaganda com a minha imagem, com a minha voz, que não sou eu. Né? Agora, quantos ouviram e viram isso? E quantos não viram? E quantos apavorados saem para divulgar a notícia? Né? Eu me lembro de uma notícia da inteligência artificial que disse que a China, isso tem tempo já, não tanto tempo, provavelmente umas 2 ou 3 semanas, não, acho que talvez mais de mês, em que fizeram, é fácil compor para quem trabalha com computação, fizeram aviões chineses chegando, lançando caixas de víveres com a estrela vermelha da China, né, ali para os famintos palestinos, né, e dizendo assim, olha, a China resolveu inventar o seguinte, qualquer agressão será considerada guerra. Seria o fim do mundo isso. Né? Ou pelo menos o início do... Né? De qualquer maneira, se você acredita na vida após a morte, seja você evangélico, o que for, espírita, católico, o que for, o fim do mundo não acaba com a vida. Pelo contrário, acaba com o mundo. Né? Então é uma bobajada, entendeu? Aí outro dia foi a Marisa Nunes, disse para mim, Fernando, você não acredita em religião? Não, eu digo o seguinte, eu sou a favor de todas as religiões, mas não sigo nenhuma. É o que eu sigo o Espiritismo. Mas o Espiritismo não é religião, tem a sua vertente de religião e tem a outra que é, na verdade, uma filosofia. Eu acho que são muito importantes, porque o homem, cada um teve uma visão. Né? Um foi o Lutero, que se separou da Igreja Católica. Lá nos Estados Unidos teve Joe Smith, que fez a Igreja dos Santos nos últimos dias porque não gostou do que o Lutero fez. Aí veio não sei quem, não sei se foi Russell, e fez a Testemunha de Jeová. É a confusão do ser humano. Não estou dizendo que você não deva seguir. Siga aquilo que for o seu coração. Está tudo bem. Agora, o que eu quero dizer é que, necessariamente, se eu não sigo a sua religião, eu não sou seu inimigo. O que eu quero dizer é o seguinte, a política, então, é uma coisa ridícula, porque hoje em dia se usa muitos nomes em inglês, né? Então, resolveram colocar o nome desses caras que só entram na internet para atrapalhar, chamado de haters. Né? Os raters, né? A palavra norte-americana, ela quer dizer os odiosos, os odientos, né? Uma tradução meio lá americana, mas é isso. Né? É um cara que ele pode ser literalmente ódio a uma pessoa, a um partido político, a um comunicador, enfim, ele pode ser, ou ele é um ódio planejado, quer dizer, ele é tão pilantra, tão safado, que ele deliberadamente ele vende a sua capacidade de ser odiosa, ele vende para quem pagar mais. Isso é uma preocupação muito grande que se está tendo hoje em dia. O governo, inclusive brasileiro, pensa nisso, que é dar uma regulação à internet. Que uma coisa é você, por exemplo, tem essas grandes, como se chama mesmo, empresas, né, de internet que acolhem as nossas produções intelectuais. Né? É o caso do Facebook, é o caso do Instagram e tal. Alguma responsabilidade esse pessoal tem de ter, porque uma coisa não é censura. Censura não é censura. Uma coisa é eu poder falar o que eu estou falando com a responsabilidade que estou tendo nesse momento. A outra coisa é eu entrar aqui para dizer uma fake news de você que está aí do outro lado. Né? Esses golpes que estão acontecendo diuturnamente, né? As pessoas clonando imagens do Banco do Brasil, clonando imagens digamos assim, das instituições bancárias, e dizendo, você tem que pagar isso, pagar aquilo, e a pessoa, notadamente coitado, acaba caindo nessa história. Né?
Então isso tem que ter uma regulação. Eu acho que tem que ter uma regulação. Então eu acho que a expressão livre, a livre expressão do cidadão é a garantia, sim, da democracia, mas com qualidade, quer dizer, com responsabilidade. E além disso, o que eu poderia dizer para você é o seguinte: então é muito engraçado, quando eu falei de 2026, eleições que vão chegar, vai começar a ação dos haters. E eles existem na direita, na esquerda e no centro, acredito que menos. O centro é mais moderado, digamos assim. Então não estou dizendo com isso que todo cidadão da direita, que se diz da direita, seja um mau cidadão. Não. Não estou dizendo com isso que todo cidadão da esquerda, porque se diz da esquerda, é um mau cidadão. Não. No centro, idem. Né? Agora, o hater acha que todo mundo que não pensa igual a ele é o fim do mundo. Quer dizer, é uma bobagem, é uma estupidez, é uma ignorância que o cara não se vê no espelho. Essa é que é a realidade. Não é? Então, cuidado com isso. Já houve na eleição passada pessoas que hoje estão até apavoradas porque podem ser presas por razões de golpes, essa coisa toda, e essas pessoas cortaram relações com os amigos. Cortaram, pensa como eu, está cortada a relação, e acredito que isso em menor escala aconteceu na esquerda também, que é a esquerda radical, que seria a direita radical. Então nós temos que pensar, a gente tem que tentar entender, enquanto a gente vem nessa vida, mas Fernando, você não quer falar de espiritualidade? Eu estou falando de espiritualidade. Porque é aquela história, suponhamos que eu vá embora amanhã, ou você, porque nessa vida, um piscar de olhos, o cidadão vai para o plano espiritual. Aí a conversa vai ser outra. Né? Agora, se você está aqui, se eu estou aqui, se nós ainda vamos viver, porque ninguém sabe exatamente o quanto iremos viver, mais 5 anos, mais 10 anos, mais 20 anos, quer dizer, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer uma maneira de construir uma sociedade que seja capaz de conviver entre os contrários. Ah, mas o cara que faz isso, ele deve ter pouca idade, deve ter 20, 30 anos. Me perdoe, mas é ignorância pura. Por quê? Porque nada significa, o fato do cara ter 30 anos, em nada significa que ele vai ser mais longevo do que eu, por exemplo. Como nada garante que eu, com a minha idade, vá muito mais longe. E posso até ir. Não é? Porque é aquela história, o futuro, como diziam os nossos antigos, a Deus pertence. Então você tem que começar a ter juízo na cabeça. Quantas vezes a gente vê essas pessoas que se metem com bandidagem, com tóxico, etc., que acabam a vida de uma maneira trágica. Né? Por quê? Porque foram buscar a tragédia. Você é aquilo que você pensa. Você é aquilo que você autodetermina dentro da sua própria vida, que tem um valor muito grande, um valor de prece. Até quando você começa a repetir a si mesmo, eu não tolero fulano, eu não tolero Beltrano. Quer dizer, e uma irresponsabilidade para esse tipo de gente, que é um negócio incrível. O máximo que a gente pode fazer é alertar. Né? Olha, eu quero agradecer a você. Daqui a pouco, às 8 horas, muita gente vai ligar para ver esse momento de reflexão. Eu espero que o seu dia seja muito feliz. Espero que, de alguma forma, essa modesta fala tenha, de alguma maneira, acrescentado alguma coisa na sua vida, que, para mim, não importa de que tendência você é, se de esquerda, de centro ou de direita. Eu estou, dizendo o seguinte: o que me importa é o ser humano. E o ser humano, ele tem o direito de ser aquilo que ele acha que deva ser. E nem por isso ele tem que ser execrado. Muita paz.